Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 63. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Minha alma tem sede de ti. Minha carne anseia por ti em uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver. Levantarei as minhas mãos em teu nome. Minha alma se satisfará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres. Quando eu me lembrar de ti sobre a minha cama, e meditar sobre ti nas vigílias da noite, porque tu foste o meu socorro, porquanto na sombra das tuas asas eu me regozijarei. Minha alma te segue de perto, tua mão direita me sustém. Mas aqueles que buscam a minha alma para destruí-la, irão para as partes mais baixas da terra. Eles cairão pela espada, se tornarão porções para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que jura por ele se gloriará, mas a boca daqueles que falam mentiras será parada. Glória a Deus. O Salmo do deserto. O Salmo onde Davi estava fugindo de Saul, que buscava a sua vida, porque Saul sabia que o trono seria entregue a Davi futuramente, e ele, já imaginando isso, buscava a vida de Davi para matá-lo. Mas, meditando um pouco em deserto, o que vem a ser o deserto? O deserto pode estar se passando na sua vida, seja na área emocional, na área social ou na área física, seja em qual área for que você esteja passando o deserto. Nós sabemos que deserto é lugar quente, muito calor, muita areia, quando a gente pensa em deserto. Mas qual sentimento que se tem no deserto? É um sentimento de sede, porque onde não tem água, a gente sente muita sede diante do calor. É um lugar de abandono, onde a pessoa se sente abandonada, e Davi, com certeza, mesmo junto com muitos homens ali, os seus companheiros, mas ele se sentia abandonado, porque estava fora do seu lugar de habitat. É um lugar de agonia, é um lugar desconfortável. É como uma terra seca que anseia por água. Mas, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, nós devemos lembrar que o deserto, para muitos, é um lugar de murmuração, de desespero, mas para nós que conhecemos a Deus, que buscamos conhecer a Deus através da sua palavra e depositamos em Deus a nossa confiança, devemos lembrar que o deserto é lugar de crescimento. É um lugar onde Deus vai nos mostrar a sua glória, o seu cuidado, onde existe um chamado ao reconhecimento de Deus como pastor.
Como Davi mesmo relatou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, não me faltará, ou de nada terei falta. E ele começa dizendo que deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, né? Então ele diz que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, Deus estaria com ele. O seu pastor fiel, amigo, cuidador, estaria ali com ele. Então é um lugar, o deserto é um lugar onde nós recebemos um chamado para reconhecer Deus como verdadeiro pastor. É um lugar de amadurecimento, porque o crente imaturo, ele reclama, ele diz que Deus não está lhe vendo, que Deus lhe abandonou, que está sozinho, pensa só no seu sofrimento. Mas o crente que é amadurecido no deserto, ele vai começar a enxergar as adversidades, as lutas, o deserto na ótica de Deus. Porque Deus tem algo para lhe ensinar no deserto. E a vitória é certa, porque quando sair do deserto é o cumprimento da promessa. Assim era na vida de Davi. Lembramos que Deus muitas vezes está em silêncio no deserto. Queremos ouvir a voz de Deus, queremos ouvir uma voz de alento, de conforto, mas o silêncio de Deus é uma resposta. Todas as vezes que Deus estiver em silêncio, devemos lembrar que a resposta de Deus é: espere mais um pouco. Porque, como diz em Eclesiastes capítulo 3, para tudo há um tempo e um propósito. Tudo debaixo do sol, tudo que você e eu passamos, há um tempo e um propósito. Nada acontece por acaso, nada acontece sem propósito. Para tudo há um plano de Deus, há um projeto de Deus, e a Bíblia fala que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza Deus está preparando algo grande, algo novo, algo maravilhoso para a sua vida. Então, vamos refletir um pouco. Ele diz no Salmo, ele inicia: ó Deus, tu és meu Deus, cedo te buscarei. Minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Ele disse: cedo te buscarei. Quanto mais rápido buscarmos a Deus, significa cedo. Porque muitas vezes vemos a reviravolta na vida, o sofrimento, a doença, a calúnia, a sequidão espiritual e nos colocamos a murmurar. E depois que não suportamos mais e que já está tudo perdido, vamos buscar a Deus. Mas ele disse: cedo, tu és o meu Deus, cedo te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Louvado seja Deus, como uma terra seca que não tem água. E no Salmo 42, ele disse: a minha alma tem sede de ti, né? Nós vemos aqui rapidamente como o servo suspira pelos ribeiros de águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Glória a Deus. É assim o Salmo 42. Mas ele diz no verso 2, para ver o teu poder, a tua glória, assim como te vi no santuário. Ele estava acostumado a ver no santuário de Deus, no tabernáculo. A Shekinah de Deus era ali derramada. E ele viu, e ele lembrava que quão maravilhoso é ver a glória de Deus. E ele diz no verso 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Quando ele se lembra de tudo que Deus já fez por ele. Ele tinha já feito tantas coisas, ele matou Golias na força do Senhor, em nome do Senhor, com apenas uma pedrinha. Ele sabia que a força de Deus, a benignidade, o amor de Deus, a presença de Deus na vida de um ser humano faz esse ser humano tornar-se muito maior e capaz de vencer qualquer coisa, qualquer obstáculo, qualquer gigante.
E ele diz no verso 4: assim te bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome. Bendizer a Deus é falar bem, falar somente o bem, é lembrar a bondade, a benignidade do Senhor e falar os seus feitos, as suas maravilhas. E ele diz no verso 5: a minha alma se satisfará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com lábios alegres, mesmo em meio ao deserto. Busque alegria quando você lembrar das maravilhas de Deus. Não é fácil, eu sei, mas é possível. E ele diz no verso 6: quando eu me lembrar de ti sobre a minha cama, meditar sobre ti nas vigílias da noite. Deserto, tribulação, luta, desespero, doença, dor, angústia nos tira o sono. Nas vigílias da noite vem a insônia, os olhos secam, o sono não vem e os pensamentos acelerados consumindo-nos, pensando, refletindo naquilo que estamos passando. Mas nós temos o poder de mudar isso. Quando vier a tristeza, a angústia, quando começar a mastigar aquele sofrimento, lembrar da palavra de Deus. Quando ele diz aqui no verso 7: porque tu foste o meu socorro, porquanto na sombra das tuas asas eu me regozijarei. Ou seja, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar do nosso coração, porque é dele que sai as decisões da vida, é dele que sai o propósito da vida, é do coração que determina o que vai acontecer na nossa vida. É o nosso sentimento que atrai. Se a gente vai cultivar o sofrimento, a dor, a tristeza, a gente vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais acabrunhado, cada vez mais debilitado. Mas quando nós buscamos pensar em Deus, como o apóstolo Paulo disse, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas, porque as coisas da terra nos puxam para baixo, mas quando pensamos, como disse mesmo o apóstolo Paulo, a glória que está preparada para nós no final de tudo não dá para comparar. Se nós formos pensar na glória de Deus, o que está preparado para nós no futuro não dá para comparar com essas tristezas, com essas dores mundanas, que tudo aqui é passageiro, mas a glória de Deus é eterna. E ele diz no verso 8: minha alma te segue de perto, tua mão direita me sustém. Vamos buscar a Deus, estar perto dele, porque a Bíblia fala que todo aquele que o busca achará, e que as mãos dele estão abertas, não estão encolhidas, para salvar aqueles que o buscam. E ele diz no verso 9: mas aqueles que buscam a minha alma para destruí-la irão para as partes mais baixas da terra. Eles cairão pela espada e se tornarão em porções para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Ele diz aqui: mas o rei, porque ele ainda não era rei, mas ele se lembrava, aleluia, glória a Deus, que é lá no 1 Samuel 23:13 relata quando ele estava fugido para esse deserto e lá chegou Jonatas, o filho de Saul, que a Bíblia fala que a alma deles, eles tiveram ali um amor de alma, uma amizade profunda e sincera. E ele disse para ele: não temas, porque meu pai Saul não te achará, porém tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo. Ele estava se referindo lá no capítulo 16, o verso 13, à unção de Deus através do profeta Samuel, que foi lá ungir a Davi. No capítulo 16 e o verso 13, lá está escrito a unção de, deixa eu ver rapidamente aqui, a unção quando diz assim, é no verso 16 e o verso 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Quantas vezes Deus nos promete algo
E nós, às vezes, diante de uma tempestade, diante de um deserto, diante de uma adversidade ou de uma doença, passamos a desacreditar. Será que Deus mesmo vai cumprir aquilo que falou? Mas Davi, ele se fortaleceu na promessa de Deus, que ele seria rei. Davi estava fugido, estava no deserto, estava ali se sentindo abandonado, na agonia, no desconforto, a sua alma com sede de Deus, de estar novamente ali próximo ao santuário. Mas ele se lembrou da promessa e manteve a sua confiança viva. Glória a Deus, que assim seja também em nossas vidas, possamos firmar a nossa vida na rocha firme, na rocha que hoje nós temos Jesus como a rocha. Louvado seja Deus, Ele é a nossa vitória, Ele já venceu por nós, foi Ele que rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Então, em qualquer que seja o deserto, devemos lembrar que é o lugar onde vamos crescer, um lugar onde Deus pode ver a nossa confiança nele. Podemos então mudar de murmuração para bendizer o nome de Deus, para falar as coisas boas, para lembrar de tudo aquilo que ele já fez por nós, mas lembrar também do que ele fez na vida dos seus servos. Na Bíblia relata que todos eles foram vitoriosos, todos eles passaram por aflição. Ele não está nos prometendo livrar de aflições, uma vida de mar de rosas, mas uma vida de vitória. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Quando ele disse tende bom ânimo, significa que é eu que tenho que buscar esse bom ânimo. É eu que tenho livre-arbítrio para mudar o meu pensamento. Quando me puxar para baixo, eu lembrar que eu tenho um Deus grande, que eu tenho um Deus maravilhoso, que todo poder está em suas mãos e que ele nos promete socorro, pois Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, seja qual for o deserto que você está passando, você tem o pastor por excelência, o pastor dos pastores, o pastor do Salmo 23, porque muitos conhecem o Salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do Salmo. E esse pastor maravilhoso que ele diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele é suprimento, ele vai suprir toda a sua necessidade em meio ao deserto. Ele diz: ele faz deitar em verdes pastos e ele me conduz às águas tranquilas. Ele é descanso, ele é cuidado, ele restaura, ele dá o refrigério, ou seja, ele dá o alívio. Ele é o bom pastor e, como Jesus mesmo disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por nós, portanto nós já somos vitoriosos. Seja lá o que você estiver passando, começa a dar glória a Deus, começa a dizer: o Senhor é bom, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha saúde, porque Ele é a saúde das nações. Tudo está nas suas mãos. Em Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. O que você está pedindo, o que você está precisando, para Deus, num piscar de olhos. Mas Ele quer que você reconheça a sua grandeza. Ele quer que você passe a bendizer o seu nome. Ele quer que você saia daí fortalecido. Ele quer que você tenha resiliência. Ele quer que você consiga superar tudo isso para que quando chegar do outro lado, você diga: só o Senhor é Deus, e saia por aí testificando o que Deus fez na sua vida. Que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.